No meio de um cenário de guerra em constante mudança, a atenção do mundo se volta para os avanços significativos das tropas russas que vêm do sul, conquistando de forma notável duas cidades importantes nesta região ao norte. Parece que o momentum está mudando drasticamente, com essas cidades-chave caindo sob controle russo, adicionando pressão às defesas ucranianas. A situação está evoluindo rapidamente em várias frentes, não apenas em Kursk, mas também na região de Donbas. As manobras táticas do exército russo continuam a impactar significativamente a dinâmica do conflito. A cada hora que passa, novos desenvolvimentos se desenrolam, pintando um quadro complexo de estratégias militares e controle territorial. Os eventos que se desenrolam em Kursk e além ilustram a fluidez da guerra moderna, onde o controle pode mudar rapidamente com cada movimento estratégico. Esses desenvolvimentos destacam as tensões contínuas e a natureza implacável do conflito, instando-nos a considerar as implicações mais amplas dessas mudanças territoriais. Com tanto acontecendo no terreno, nos resta uma pergunta persistente. Como essas novas ocupações moldarão o futuro deste conflito e o que isso significa para as pessoas que estão no meio desse turbilhão? À medida que continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, convidamos você a ficar atento para mais atualizações e insights, encorajando você a se envolver com essa narrativa em andamento, curtindo e se inscrevendo para garantir que você não perca nenhuma atualização crucial. Enquanto as forças russas continuam a avançar pelas regiões contestadas, as implicações estratégicas tornam-se cada vez mais significativas. Em meio a esse cenário em constante mudança, a captura de locais-chave como Susha, Samox e a cidade ao norte de Kassasha-Logia marca vitórias cruciais para o exército russo, alterando a dinâmica do controle territorial. As forças ucranianas, enfrentando pressão intensa, são compelidas a reavaliar suas estratégias, recuando de posições que antes eram vistas como fortalezas. Este padrão de retirada sinaliza uma recalibração tática, enquanto os comandantes ucranianos buscam consolidar suas forças em locais mais defensáveis. Os avanços russos não são apenas manobras táticas, mas parte de uma estratégia mais ampla, destinada a garantir uma vantagem decisiva no conflito em andamento. A queda dessas cidades sublinha uma abordagem metódica, com tropas russas aproveitando sua mobilidade e poder de fogo para superar as defesas ucranianas. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a esforços diplomáticos, mas a situação no terreno sugere que a dimensão militar permanece um fator dominante na definição do resultado do conflito. Ao examinar esses desenvolvimentos recentes, fica claro que a estratégia russa abrange tanto engajamentos militares diretos quanto a ocupação estratégica de territórios-chave. A captura de locais como Dnipro-Energia e Vilnpul reforça ainda mais esse ponto, uma vez que essas áreas possuem valor estratégico em termos de logística e controle regional. A coordenação e execução dessas operações demonstram um nível de planejamento e alocação de recursos destinado a sustentar o momento em várias frentes. Para o exército ucraniano, o desafio não é apenas deter esses avanços, mas também desenvolver uma estratégia que possa efetivamente contrariar o momentum russo. A tarefa é assustadora, com a necessidade de proteger os territórios restantes, enquanto potencialmente planejam contraofensivas. As forças ucranianas enfrentam um ambiente operacional complexo, exigindo adaptabilidade e resiliência frente à pressão sustentada. Como observadores, somos levados a refletir sobre as implicações mais amplas dessas mudanças territoriais. O que isso significa para o equilíbrio de poder na região? Como esses desenvolvimentos influenciarão o cenário diplomático e as perspectivas para futuras negociações de paz? As respostas a essas perguntas, sem dúvida, moldarão as próximas fases do conflito, à medida que ambos os lados continuam a disputar vantagem estratégica. Nesse drama em desenvolvimento, somos lembrados do custo humano do conflito e da resiliência daqueles afetados pela luta contínua. À medida que continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, convidamos você a se conectar conosco, garantindo que permaneça informado sobre as últimas atualizações e análises ao curtir e se inscrever. À medida que o conflito continua a se desenrolar, o foco inevitavelmente se desloca para a dimensão humana dessa luta. Os moradores dessas regiões contestadas
estão presos em uma situação precária, suas vidas interrompidas pelo empurra e puxa implacável das operações militares. Para aqueles que vivem em áreas como Sucha e Kasachalogia, as realidades diárias do conflito são um lembrete severo do custo da guerra, onde a normalidade é uma memória distante e o futuro permanece incerto. As histórias que emergem dessas regiões são contos de resiliência, sobrevivência e o espírito duradouro de pessoas navegando pela adversidade. Os ganhos estratégicos das forças russas, embora significativos em termos militares, também enfatizam os desafios humanitários mais amplos que acompanham tais avanços. À medida que os territórios mudam de mãos, a população civil sofre o impacto, muitas vezes enfrentando deslocamento, escassez de recursos e a ameaça constante de violência. Essas condições exigem um esforço conjunto de organizações internacionais e agências humanitárias para atender às necessidades dos afetados, garantindo que ajuda e apoio cheguem aos mais vulneráveis. No cenário geopolítico, esses desenvolvimentos provavelmente influenciarão o discurso mais amplo em torno do conflito. O controle territorial em mudança pode impactar as negociações diplomáticas, com cada lado buscando alavancar suas posições para obter termos favoráveis. A comunidade internacional, observando atentamente, lida com as complexidades do engajamento, equilibrando o apoio à Ucrânia com pedidos de uma resolução negociada para o conflito. Os resultados desses esforços diplomáticos desempenharão um papel crucial na determinação da trajetória do conflito e das perspectivas de paz duradoura. Ao considerarmos os próximos passos, surge uma pergunta instigante. Como essas mudanças territoriais impactarão a estabilidade de longo prazo da região e qual será o papel dos atores internacionais na definição do cenário pós-conflito? As respostas não são diretas, pois envolvem uma miríade de fatores, incluindo vontade política, alianças regionais e a resiliência das comunidades locais. Esses elementos influenciarão o caminho para a recuperação e a reconciliação, destacando a necessidade de uma abordagem abrangente que aborde tanto os desafios imediatos quanto os de longo prazo. Nesse cenário complexo e em evolução, manter-se informado é crucial. Ao entender as dinâmicas em jogo, podemos apreciar melhor o contexto mais amplo e as implicações para o futuro. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, engajando-se com o conteúdo e contribuindo para a discussão ao curtir e se inscrever. Juntos podemos navegar pelas complexidades deste conflito, buscando insights e soluções que pavimentem o caminho para a paz e a estabilidade. Essa narrativa contínua não é apenas uma história de estratégias militares e fronteiras em disputa, mas também uma crônica do espírito humano em meio a adversidades. À medida que monitoramos o desenrolar dessa situação, ficamos atentos às lições que ela oferece, não apenas sobre guerra e diplomacia, mas também sobre a capacidade humana de resistir e de encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. A jornada para a paz é longa e repleta de desafios, mas com compreensão e colaboração, há potencial para um futuro mais estável e harmonioso. Portanto, convidamos você a permanecer conosco, explorando as intricadas camadas deste conflito, enquanto continuamos a buscar caminhos que levem a um amanhã mais pacífico e próspero.